Os negros sofriam sem esperanças. Observação fundamental. Antes de vomitarmos bobagens, vamos a esta observação fundamental. Juridicamente, ser escravo era ser um subanimal, um instrumento de trabalho de mobilidade autônoma. O escravo era menos digno que os semoventes, animais utilizados no processo produtivo dos engenhos. O negro era uma espécie de equipamento de trabalho para a produção. Escravidão, extrema agonia, sofrimento humano, puta covardia. Puta covardia pra gente hoje, observando o passado. Porque não contaminemos a nossa conversa com elementos morais, né, que pode levar a conversa para racismo, não racismo, existe racismo ou não existe racismo. Não. Primeiro vamos entender como era a estrutura da economia no Brasil imperial e no Brasil colonial. Avancemos. Se considerarmos que a escravidão durou mais de 350 anos e que temos pouco mais de 130 anos do fim oficial da escravidão no Brasil, e principalmente o modo como se deu o fim da escravidão por aqui nestas terras, totalmente sem o amparo de políticas governamentais para incorporar os ex-escravos ao mercado de trabalho, ao mundo da educação e ao universo da cidadania, constatamos que esse fato histórico foi determinante para a formação do nosso mercado de trabalho, das nossas cidades, da nossa industrialização, da nossa educação, da nossa organização econômica, das nossas políticas públicas e do nosso direito. Eu vou repetir, vou extrapolar os 20 minutos, não estou nem aí. O importante é compreendermos sobre o processo histórico mais importante da história do Brasil. Então repetirei este parágrafo porque é o mais importante deste texto. Se considerarmos que a escravidão durou mais de 350 anos e que temos pouco mais de 130 anos do fim oficial da escravidão no Brasil e principalmente o modo como se deu o fim da escravidão por aqui nestas terras, totalmente sem o amparo de políticas governamentais para incorporar os ex-escravos no mercado de trabalho, ao mundo da educação e ao universo da cidadania, constatamos que esse fato histórico foi determinante para a formação do nosso mercado de trabalho, das nossas cidades, da nossa industrialização, da nossa educação, da nossa organização econômica, das nossas políticas públicas e do nosso direito, do nosso mercado empresarial tão precarizado, do nosso mercado de capitais com taxas de juros tão absurdas. Tudo se deriva daqui, do modo como se deu o fim da escravidão no Brasil. Para termos ideia do contexto social da época do fim da escravidão no Brasil, vamos consultar um trecho do livro História do Brasil, Sociedade e Cultura, de Cláudia Regina Balcati Silveira Moreira e Simone Meucci, editora Intersaberes, primeira edição 2012. Ao Brasil do fim do século XIX. Vamos entender a história do Brasil, para a gente não ficar falando bobagem por aí e achando que somos o bonzão da intelectualidade. Não somos. A ignorância domina estas terras brasileiras. Vamos lá. Ao Brasil do fim do século XIX, há vários relatos de assassinatos e suicídios de escravos que não queriam separar-se de seus familiares, de seus laços construídos no cativeiro. Além disso, paulatinamente, o trabalho dos escravos de ganho, isto é, aqueles que vendiam peixes, vassouras, frutas e que pagavam um valor fixo, chamado de jornal, por dia ao seu senhor, passou a competir com o trabalho de imigrantes de origem europeia. Olha aí, Vêm os negros para o mercado de trabalho e não tem espaço, porque o elemento europeu ocupa os espaços no Brasil. Aos negros, a periferização. Sobretudo, portugueses, italianos e espanhóis. Há registros de inúmeros conflitos entre grupos de escravos ou negros, forros e europeus que disputavam espaços no comércio de rua.
No caso do Rio de Janeiro, o trabalho no comércio de rua, fosse ele realizado pelo escravo de ganho, fosse ele realizado por pessoas livres, dependia de alvará expedido pela Câmara Municipal. Para os escravos, era obrigatório o porte de uma placa de metal pendurada no pescoço, identificando o número do alvará. Sou escravo. Com o advento da abolição, a primeira reação dos libertos foi impor a sua nova condição aos ex-senhores. Mesmo diante da oferta de trabalho remunerado, nem sempre era possível submetê-los novamente à disciplina da atividade produtiva. Não houve preparo. O que o ex-escravo vai fazer diante de uma maquinaria industrial, por exemplo? Se não quebrá-la e danificá-la e ser chicoteado. Não foram poucos os que simplesmente se retiraram, buscando novos espaços. Já nos centros urbanos, muitos dos ex-cativos continuaram a exercer funções relacionadas ao comércio de rua e à prestação de serviços, a despeito da concorrência com o elemento europeu. Em ambos os casos, era imperativo mostrar e ostentar a nova condição de homem livre, como destaca um dos relatos feitos pelo francês L. Graff, reproduzidos por Wisserbeck, acerca das primeiras atitudes dos ex-escravos. Olha só que dramático. No dia seguinte ao decreto da libertação, negros e negras deixaram apressadamente os lugares onde tinham vivido durante longo tempo nas humilhações da escravidão e, das fazendas e sítios, afluíram em direção às cidades próximas. Parte desses novos cidadãos livres tinha pequenas economias. Ora, seu primeiro ato foi correr às lojas de calçados. A escravidão, com efeito, não lhes dava o direito de se calçar. E parecia claro como odia a essas bravas gentes que iriam se equiparar aos seus senhores de ontem, usando como eles botas e borzeguins. O primeiro gesto da liberdade foi, então, aprisionar os pés nas formas escolhidas e, por consequência, mais ou menos adaptadas. Digo mais ou menos, mas na verdade da história, mas a verdade da história me obriga a dizer muito menos do que mais, porque os bons pés dos bons negros, pouco acostumados a estar estreitados, protestaram com estardalhaço. E todo mundo sabe qual é a maneira de os pés protestarem. E foi o suficiente para que se visse o espetáculo mais inesperado como primeiro efeito da libertação. Negros e negras em todas as cidades para as quais se dirigiam passavam felizes e orgulhosos, com uma postura altiva, descalços, mas todos levando um par de sapatos por vezes à mão, como um porta-joias valioso, ou, por outros, a tiracolo, como as bolsas vacilantes da última moda mundana. Sobretudo nas regiões rurais, essas pessoas passaram progressivamente a cultivar gêneros de subsistência que, eventualmente, lhes permitiam um pequeno excedente que era vendido nas cidades. Eram poceiros, meeiros, diaristas que, com o tempo, passaram a ser identificados como caipiras ou caboclos, pessoas de vida muito simples que, assim como acontece hoje em muitas comunidades interioranas, habitam casas construídas de forma bastante rudimentar. Avancemos para a análise de algumas vinculações entre as descrições históricas trazidas neste texto e a nossa atualidade econômica neste Brasil do século XXI. Quanto ao mercado de trabalho, negros pardos são maioria entre desocupados, desempregados e trabalhadores informais no Brasil. Pretos e pardos, que compõem a população negra do país, são a maioria entre trabalhadores desocupados, 64,2%. 64 de cada grupo de 100 trabalhadores desempregados são negros e pardos.
segundo o informativo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado pelo Instituto de Geografia e Estatística IBGE, Governo Federal. Atualmente, os negros pardos representam 55,8% da população brasileira. Cerca de 56 de cada grupo de 100 habitantes do Brasil são negros pardos e 54,9% da força de trabalho. Cerca de 55 de cada grupo de 100 trabalhadores brasileiros são negros pardos. Quanto à informalidade, os pretos e pardos representam 47,3% dos trabalhadores precarizados. Cerca de 47 de cada grupo de 100 trabalhadores informais precarizados são negros e pardos. Fonte: Agência Brasil, Empresa Brasileira de Comunicação, IBC, Governo Federal. 13/11/2019. Desemprego e informalidade surrando mais fortemente as costas dos negros e pardos. Quanto às condições de moradia, a desigualdade no mercado de trabalho tem reflexos também sobre as condições de moradia, enquanto 27,9% das pessoas brancas vivem em domicílios sem ao menos o serviço de saneamento básico, coleta de lixo, tratamento de esgoto e fornecimento de água. A proporção sobe para 44,5% entre pretos e pardos. Cerca de 44 de cada grupo de 100 negros e pardos não têm acesso pleno a saneamento básico. Isso impacta as condições de saúde, vulnerabilizando, portanto, ainda mais a subsistência da população preta e parda. Fonte: Agência Brasil, Empresa Brasileira de Comunicação, IBC, Governo Federal, 13/11/2019. Eis a periferia do favelado, sem água e esgoto tratado, a mesma sobra de sempre, eis a cota do negro pardo. Quanto à violência, aqui é mais dramático. Negros pardos têm 2,7 vezes mais chances de serem mortos do que brancos, segundo o IBGE. De 2012 a 2017, de acordo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, SIM, do Ministério da Saúde, foram 255 mil mortes de pessoas negras pardas por assassinato. Entre os jovens brancos de 15 a 29 anos de idade, a taxa era de 34 mortes para cada 100 mil habitantes em 2017, último ano com dados de mortes disponíveis no DataSUS. Entre os pretos e pardos, eram 98,5 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Fazendo o recorte apenas dos homens negros, nessa faixa etária de 15 a 29 anos, a taxa de homicídios sobe para 185 assassinatos por 100 mil habitantes, mais que 5 vezes a taxa para jovens brancos na mesma faixa etária. Fonte: Agência Brasil, Empresa Brasileira de Comunicação, ABC, Governo Federal, 13/11/2019. Desemprego, favelas e assassinatos. Eis a herança que o Brasil legou aos pretos e pardos, sempre o mais do mesmo: fome, desemprego e violência. E assim viaja a locomotiva de agonia dos pretos e pardos.